Bom, verificando a conexão, conectando isso. Aleluia, louvado seja Deus. Shalom Adonai, meu amado de Deus, minha amada do Pai, você, meu amigo, você, minha amiga, que tem sido alcançado de alguma forma por meio de nossos encontros aqui todos os dias, sempre às 17 horas. Lógico que estamos reduzindo a frequência devido à questão da adequação da nossa agenda, mas sempre com uma proposta aqui relevante, inclusiva, contagiante e envolvente. E hoje não poderia deixar de ser diferente. Portanto, você que é nosso convidado especial, que estará conosco aqui, compartilhando desta live edificadora e instrutiva, convide o seu amigo, porque quando nós consideramos que algo é relevante, importante, interessante, contagiante, envolvente, instrutivo, vamos estender o vocabulário aqui para aumentar a descrição do nosso encontro hoje com o nosso pastor e professor de grego e hebraico, Rogério, da nossa IMW Petrópolis. Então, aquele abraço a você que está chegando. Faça essa conexão junto aos seus amigos, mande o aviãozinho para que ele alcance aí alguém que precisa ser alcançado. E vamos aí, convidando nossos amigos, aumentando nossa rede. Nosso pastor já está conosco aqui na sala. Vamos estabelecer a conexão para que possamos aqui aproveitar o máximo possível desse encontro, desse bate-papo. Vamos estabelecer conexão com o nosso pastor. Glórias a Deus. Você já glorificou a Deus hoje? Você já liberou um brado de vitória, um brado, um júbilo de alegria pelo dia maravilhoso, pelo dia abençoado? Oh, aleluia! Aí, pastor Glórias Júlio. a Deus, meu pastor. Alegria estar aqui com você, com todos. Isso, estamos aqui acertando os Estão com o detalhes. celular em pezinho assim mesmo ou deitado? Pô, eu coloco o meu em pé, né? Você está me ouvindo bem? Aí. Ótimo. Eu coloco em pé, depois eu vou e levanta, ele sai de novo. Aí. Tá ótimo. Acho que deu agora. Isso. O som está chegando bem? Está. Para mim está A ótimo. imagem também, a imagem não está travando, né? E também está ótimo para mim, tanto o som quanto a imagem. Às vezes o enquadramento, um pouquinho para a esquerda, para a direita, mas está bem centralizado, tá ótimo. É que a gente vai se ajustando na cadeira também, né? A gente ajusta a imagem, daqui a pouco a gente se mexe na cadeira e tem que ajustar de novo. Eu tenho que me ajustar na cadeira o tempo todo. Tem 36 parafusos na coluna. Ô, misericórdia. Mas Não tem uma posição que fique. Eu tenho que estar mexendo o tempo todo, faz parte. Então, além das vértebras, além da coluna cervical, o pastor ainda tem mais o suporte dos parafusos. O pessoal diz que eu sou biônico. Ah, eu me lembro desse seriado, não sei se o senhor se lembra, do Homem Biônico, Homem de 100 milhões de dólares. Um homem de 6 milhões de dólares. Rapaz, nós somos dessa época. Exatamente. Mulher biônica também, pelo amor de Deus. Isso, verdade. Época boa, passavam umas coisas boas na TV, né? Ah, com certeza. Hoje a gente vê que... Tem hora que eu fico olhando aqui os desenhos, e eles, além de ser desenhos que têm por trás uma mensagem subliminar e até de contexto filosófico que tende a influenciar as gerações, a gente vê realmente que ele não tem uma condição de produzir um efeito no sentido de despertar no jovem, no adolescente, a busca pelo conhecimento, né?
A gente falou aqui em tom de brincadeira, mas esse seriado já mostrava para a gente o advento da tecnologia, que hoje é uma realidade do nosso. Exatamente, é Enquanto, verdade. enquanto hoje a tecnologia busca influenciar eles para que eles sejam absorvidos e fiquem presos na empresa do entretenimento e parem por aí. É uma luta constante que nós temos com os nossos jovens para tentar fazer eles desconectar dessa empresa e adquirir o conhecimento, né? A mesma ferramenta que ela é utilizada para o entretenimento de forma maciça e até mesmo agressiva, ela pode ser usada também para nos levar a redes e essas redes nos trazer, nos conectar ao conhecimento. Como hoje, o nosso dia, o nosso encontro. Meu pastor, já de antemão eu quero aqui agradecer por demais a vossa aceitação para estar conosco, participando, compartilhando, dividindo, e entendendo que esse é o momento propício para que nós possamos ampliar a nossa rede. Eu costumo afirmar que também o nosso maior chamamento, é uma dose de esperança em tempos oportunos. Deus tem nos chamado realmente para buscar essas conexões. E esse tempo de pandemia foi um tempo maravilhoso, porque nós ampliamos a nossa rede de relacionamento e aquilo que parecia impossível se tornou possível. Me vejo aqui realmente dentro daquele contexto onde nós temos a afirmativa que tudo é possível ao que crê. Ao que crê. Amém. Até para a nossa geração, né, que tinha alguma dificuldade em mexer com a tecnologia, hoje a gente está sentindo. Eu, de vez em quando, ainda me sinto um peixe fora d'água, né? Mas um caminho que naturalmente a gente já vinha tomando, que era esse caminho das mídias, né, da comunicação dessa forma, eu costumo dizer aqui com o nosso pessoal de que a pandemia, a gente estava meio que assim, na beira do abismo, olhando a coisa. A pandemia veio e deu um empurrão, né? Falou, olha... Empurrãozão mesmo. Isso, um empurrãozão, né? Meio... Acho que uma palavra melhor do que beira do abismo, a gente pensar lá no ninho, né? Dos filhotes da águia, né? Tem hora que o ninho fica muito confortável, né? O Senhor fala isso lá em Deuteronômio, né? Como uma águia que adeja sobre os seus filhotes, né? Que alvoroça as suas asas, assim o Senhor fiz contigo, né? Ao longo dessa caminhada. Então, acho que tem acontecido nesse tempo, é mais ou menos, para nós como igreja, Deus adejando, né, o vento sobre o ninho e fazendo a gente voar. Tá? Era um caminho de que a gente ia muito devagar nele, né? E de alguma forma, ou de uma certa forma, a gente estava meio desconectado do bonde da história, né? Ou se a gente estava, de uma certa forma, a gente estava correndo atrás do bonde, né? Isso pensando no todo, né? Da igreja como um todo. É claro que algumas igrejas já estavam, né, nessa vibe, mas eu acho que Deus deu um empurrão, assim. A gente empurrãozinho mesmo. Os mais antigos, como eu não sei muito que idade você tem, mas eu suponho que eu seja mais velho que você. Né? Mas os mais antigos, assim... eu acho que pouca coisa, meu pastor, que eu tô beirando, eu tenho 49 anos. Estamos por aí, vou fazer 55. Então na mesma geração, praticamente. Fizemos algumas coisas que hoje, para essa geração, será impossível viver, porque a nossa geração está muito mais associada ao contexto reflexivo, né? Nossos pais nos instruíam a pensar bem antes de fazer, no que estava fazendo e nas consequências. E hoje parece-me que esse avanço realmente tecnológico, ele impede, ele encurta esse intervalo de reflexão do jovem. Quando ele vê, ele deu um clique e ele já foi. Quando ele vê, ele já publicou e já foi. Quando ele vê, a coisa já aconteceu, já virou um estardalhaço, aquela foto, aquela imagem, aquela produção, aquela pré-produção, que seria apenas pré, já virou e já alcançou lugares que ele jamais iria imaginar. Mas é justamente aproveitando... Muito rápido, né? Muito grande. Isso, muito rápido. Isso. Você não tem como digerir,
né, as Uhum. coisas. É isso aí. E nós sabemos, né, pastor, que na história da formação do cânon, que é justamente o conjunto de livros que forma a Bíblia, os escritos sagrados, que hoje nós temos como sustentáculo da nossa fé, porque lá vem a prova realmente em registro daquilo que nos foi repassado por nossas gerações anteriores, Isso. e que ainda é rodeado de uma série de quesitos que precisam ser melhor analisados e absorvidos. Eu ouvindo, não sei se o pastor conhece o Carlos Augusto Vailate, ele falando que, literalmente, a Bíblia, dentro do seu contexto histórico-cultural, ela não foi um livro escrito para nossa geração, para nós. Foi escrito para um povo com uma cultura, com uma linguagem. Ele ainda chega a citar que o Antigo Testamento 98% era hebraico e 2% era aramaico. E o Novo Testamento já foi a utilização do grego, né? E o grego conhecido como grego koiné, que era a língua popular. Então já é aqui só pegando um gancho assim introdutório, não é minha pretensão fazer essa introdução, é apenas para mim me situar, para que nós possamos iniciar o nosso diálogo, deixar o irmão à vontade, afinal de contas, eu ainda estou querendo engatinhar nesta área. E cada vez que eu descubro uma palavra, uma letra do hebraico, e vejo que por trás dela tem toda uma cultura, uma representação por trás, eu fico vislumbrado, porque a nossa língua, o nosso português, não é assim. E a língua hebraica, justamente, ela representa. Uma letra é capaz de representar, de repente, um contexto histórico muito interessante. Uma ideia, né, um Isso. segmento, exato. Uhum. Cada letra do hebraico tem uma significância muito grande, né? Eu tinha uma professora de hebraico, ela tinha uma frase, isso lá nos idos dos anos 80, que ela dizia o seguinte, que Deus se revelou de muitas formas, de muitas maneiras, mas quando Deus decidiu transmitir a nós a sua revelação pela escrita, ele escolheu o hebraico. E se ele escolheu o hebraico, com certeza tinha uma razão de ser. Talvez a razão mais clara é de que o hebraico é uma língua extremamente fixa, enxuta, né? Que a gente diz que é uma língua triliteralista, ou seja, toda a base do hebraico, né? Todos os vocábulos hebraicos, né? Os verbos hebraicos, eles são constituídos de 3 letras. Isso torna a língua tão enxuta, de uma forma tão impressionante, que até hoje, quando você lê o hebraico, né, e você encontra rapidamente as 3 letras que formam, né, a palavra, que formam o verbo, né, o substantivo, em questão de segundos, assim, você já se reporta à realidade do que o verbo, do que o substantivo está querendo dizer. Isso é fantástico, é impressionante, né? Eu separei, claro que eu separei algumas passagens da Bíblia, mas eu separei uma que eu acho que é uma das que mais nos falam a nossa fé, que é o texto de... Eu estou com a minha Tanara aqui, pequenininha aqui, né? Eu tenho algumas, essa daqui é o que eu mais uso. Tá? O hebraico, a gente é uma língua que vem da direita para a esquerda. Né? Então, para nós, teria que começar um livro de trás para frente. Né? A gente vai começar ao contrário. Né? Mas a passagem que eu separei aqui é a passagem da chamada da fé de Abraão. Tá? Quando
o Senhor se apresenta a Abraão ali em Êxodo 12, né? Então, o Senhor se apresenta a Abraão e diz: sai da tua terra, né? Da tua casa, da tua parentela, tá? E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Né? E Deus faz promessas ali a Abraão e diz a Bíblia que Abraão creu e tomou decisão e foi. Né? O apóstolo Paulo, ao falar sobre isso, né, diz que creu, e a Bíblia vai dizer isso lhe foi imputado como justiça. Né? Tem a ideia de que Deus debitou Deus colocou na conta dele um crédito, né? Um crédito que ele não merecia, que não era dele, mas ele creu e Deus, né? Literalmente significa isso. Mas a palavra ali, sai, né, da tua terra, da tua parentela, né, lech lecha. Né? Lech lecha. Lech é andar, caminhar, né, sair, né? Mas lech lecha é uma expressão idiomática impressionante. Tanto é que você só vai encontrá-la 2 vezes na Bíblia. Porque ela significa o seguinte: sai para ti mesmo. Tá? Deus dizendo, Abraão já teve um encontro com ele. Mas Abraão agora precisa ter um encontro consigo mesmo nessa caminhada. E a palavra ali, lech lecha, é literalmente isso, né? Sai para ti, Abraão. Tá? Deixa esse contexto que você está, deixa esse, né, contexto de vida, se pensar que Abraão ali ele não é um nômade, né? Ele é de Ur dos Caldeus, então ele é um sedentário, vamos dizer assim, né, no sentido de que ele é um habitante de cidade, né, de uma grande cidade. Né. Ur dos Caldeus era uma grande cidade. Se pensar no contexto daquela época, o que a gente tem de achado arqueológico e de escrito a respeito do Ur dos Caldeus, daquelas, né, grandes cidades-estados da Mesopotâmia, Ur dos Caldeus era aquela cidade que você, né, você tem tudo nela. Né? Você tinha um sistema agrário impressionante que acontecia ali, né? Desenvolvimento de astronomia, de matemática, né? da medicina, né? Cidade construída dentro de grandes muralhas. Né? Abraão está dentro desse contexto sedentário, né? E por ocasião ali da morte do seu pai, eles vão para Harã e Deus se apresenta a Abraão e fala, né, sai desse contexto que você está. Né? Sai dessa comodidade, dessa facilidade, né? E vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus faz um desafio, deixa de ser sedentário, né? E vai se tornar nômade. Mas a palavra de Deus para Abraão é essa: lech lecha, sai para ti, sai para você mesmo. Eu acho isso, pastor Júlio, de uma dimensão impressionante, né? Porque na caminhada com Deus, não é só se encontrar com Deus, é só se encontrar com o divino, mas é se encontrar consigo mesmo. E à medida que você se encontra consigo mesmo, você se encontra também com o próximo, né? É uma caminhada de muitos encontros. Né? E isso é um sentido que você só encontra aqui no texto original, porque é muito difícil você traduzir isso. Né? Por exemplo, a gente traduzir isso para o português. Né? Na tradução para a Septuaginta, né, que foi a tradução do Antigo Testamento para o grego, né, também é muito difícil você traduzir essa ideia. Quando você vai lá no original, você vai lá no sentido enxuto, né, da língua, por si mesmo, porque é uma língua extremamente enxuta, né, e simples, ao mesmo tempo bela, fantástico, né? Você vê lá, lech lecha,
sai para ti mesmo. Quando você lê todo o Antigo, você pode ir me interrompendo, tá? Às vezes Não, pode ficar à às vezes vontade. eu ando a falar, como diz o pessoal daqui de casa, fala mais do que o homem da cobra. Mas o bom da gente mediar, permitindo que a pessoa possa discorrer e interrompendo o menos possível, também nos permite, à medida que o irmão vai discorrendo, fazer algumas associações. Por exemplo, eu já fiz duas aqui. Eu confesso ao irmão que eu nunca tinha analisado no sentido que é um sentido introspectivo psicológico, como você viu a existência. Eu acredito que é mais ou menos por aí o caminho que Abraão estava tomando. E outra questão do que o irmão pontuou aí, que é dar um crédito a Abraão. Eu não tinha ouvido ainda essa questão do crédito. Né? Que ele Confesso foi que imputado. o imputar fica na cabeça da gente, pode significar N coisas, mas dar crédito é interessante. Pode ficar à vontade, meu pastor. Não, só para não interromper, que nós esquecemos de abrir orando. Vou só fazer uma oração breve, e vamos deixar transcorrer à vontade, para que o Espírito Santo possa tomar o seu lugar e nos inspirar, e também inspirar nossos irmãos. E dar um alô para os nossos irmãos que estão chegando aí, a nossa irmã Ana Cristina, a sua esposa, não é mesmo? Isso, minha esposa. Isso, nosso irmão Netinho, tem a nossa irmã Cleide também. Estive conversando com ela uma noite anterior, e ela já se encantou pela palavra, e hoje atendeu o convite, está conosco aqui. Minha esposa também está aí conosco, tem mais alguns irmãos. Pastor Misael Amaral. Isso, Misael, nosso amigão. Vamos orar, pedir a Deus que nos inspire, faça esse momento um momento agradável. Pai, eu te agradeço, Senhor. Na verdade, nós não sabemos nem como lhe agradecer, mas sabemos que há um propósito aqui que está se desenrolando de acordo com a sua vontade. E que esta língua, que esta forma, meu Deus, de relatar, de registrar, buscando extrair realmente a relação do Senhor com o teu povo para que nos ensinasse de forma pedagógica aquilo que precisamos aprender e extrair. Já entendi, meu Deus, aqui na nossa introdução, que o Senhor nos chamou para existir e existir com um propósito. Ó doce Espírito Santo, esteja conosco, mediando aqui este bate-papo, abençoando o teu filho, abençoando nossos irmãos que aqui estão. Em nome de Cristo Jesus, amém. Fique à vontade, meu pastor. Amém, amém. Eu vi que a Ana comentou aí, meus meninos estão por aí também aí. Reuel, meu filho mais velho, Rubem, Renato. Beijo para todos. Aleluia. Mas a gente estava falando lá do Lech Lechá, né? Quando Deus chama Abraão, né? Sai para ti mesmo, né? Deixa o status quo que você está, né? Essa forma de vida. Ur dos Caldeus é uma cidade, como todas as cidades, as grandes cidades-estados da Mesopotâmia, idólatras, politeístas, né? Abraão tem uma experiência pessoal, individual, né? A gente vai ver que o monoteísmo, né? Ele, a partir de Abraão, ele é único, né? Ao longo de toda a história, né? Único mesmo, né? Isso é arqueológico, isso é histórico, isso é fato. Então, Abraão sai desse contexto e a Bíblia vai relatar as muitas experiências vividas por Abraão, as muitas experiências de fé, como as experiências de nós, né? Minha, sua, pastor, de todo cristão, né? Que é essa experiência do crescimento na fé. Acho que não tem fé que aconteça se não houver um rompimento com o que era antes, né? Não tem fé também que aconteça, que não amadureça, se ela não passar, né? Pelas mais variadas situações, né? E Abraão passa por essas provas, passa por essas crises, né? Inclusive passa pelas dúvidas, né? O Senhor prometeu, disse que ia ser, não vai, acho que não dá tempo mais, né? Ele entra numa crise de fé.
intensa ali, né, depois de ver que ele já está muito velho, de que humanamente já não havia mais condição de ter filhos, né, de quem iria herdar tudo que ele tinha era o seu servo, o seu escravo, né, o servo da sua casa, Eliezer, que era de Damasco, né, um damasceno. Mas depois de passar por todas essas crises, Deus entra em cena. É uma passagem dramática, aquela é impressionante, né? Quando Abraão está na crise mais intensa de fé dele, né? E como é que vai ser de tudo que você falou? Deus entra em cena e fala, não, Abraão, né? Vai ser do filho que vai nascer de você, né? Do seu herdeiro, tá? E ele diz, mas como é que isso vai ser? Você vê ali uma linguagem ali na nossa Bíblia que fala que Deus faz uma aliança com Abraão, né? Abraão tem que dispor os sacrifícios ali, parte dos sacrifícios, tudo isso você vai ver que é uma linguagem que para aquela época, para quem está dentro daquele contexto, dentro daquela cultura, é fácil de entender. Para nós que estamos hoje, né, há alguns milhares de anos distante daquela cultura, a forma de entendermos é somente se a gente fizer essa pesquisa histórica. Né? Deus faz uma aliança com Abraão, a palavra hebraica ali é Brit, né, ou Berit, mais aportuguesada, Berit, né, na fala judaica, uma Brit, né, que é uma aliança que tem derramamento de sangue. Né? A palavra Brit significa literalmente cortar, fazer um corte de forma que sangue seja derramado. Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão coloca ali os animais partidos ao meio, faz uma espécie de um corredor, né, entre os animais partidos. Isso era uma aliança como ela era realizada naquela época, meio que dizendo o seguinte, né, que seja eu partido ao meio como esses animais foram, se o pacto que nós estamos fazendo aqui hoje for quebrado da minha parte. Mas Deus ordena a Abraão que parta os animais, mas Abraão não passa por entre os animais, é Deus quem vai passar, né, por entre os animais partidos. Quando Abraão já está cansado ali de enxotar o urubu, né, aliás, eu acho isso fantástico na nossa experiência de fé, né? Às vezes a gente, do nosso lado da coisa, é muito difícil da gente manter a aliança, a gente entra num cansaço, né? O urubu vindo de todo lado, né? Tentando investir na nossa parte. Abraão entra num profundo sono e Deus passa, né? Diz que ele viu um fogo, né? Um fogareiro, no hebraico literalmente numa fogueira, né? E Deus passa por entre os animais, né? E diz, olha, você vai ter um filho, né? Desse teu filho, né, virão descendentes que serão como a areia do mar, né? Todas as famílias da terra serão abençoadas, né, através do teu descendente. Eu vou te dar a terra. Essa terra será sua e dos seus descendentes. O que Deus está dizendo para Abraão? Seja eu, o eterno, né, partido ao meio, né, despedaçado, Abraão, se eu não cumprir, né, o que estou hoje te falando. Deus faz uma aliança com Abraão, e em cima dessa aliança, né, a gente vai ver o restante de toda a Bíblia, né, seguindo, né, se cumprindo até se cumprir em Jesus, tá, na nova aliança. Mas eu dei essa devagada para o Abraão aí só para a gente chegar lá em Isaac. Né? Porque nasce o Isaac. Isaac, né, o nome Isaac, a palavra Isaac, né, Yitzhak, vem de Sahak em hebraico, que é sorrir, né, rir. Há um jogo de palavras ali, né? Porque Sara estava ouvindo, né,
por detrás da cortina, né? Por detrás da porta, quando o anjo chega, né? E fala, olha, você vai ter um filho, Sara ri lá, né? Falou, vou ter um filho, né? Nessa idade, já parei de ovular, já não menstruo mais, já sou velha, né? E aí depois o anjo chega para ela e fala que você riu, né? O nome do seu filho será Riso. Não só o riso de que, né? Mas o riso realmente de quem ri na alma, de quem vai se alegrar, quem vai jubilar, né? A promessa sempre traz alegria, traz riso, né? E Yitzhak nasce. E lá em Gênesis 22, daqui para a gente chegar lá no meu raciocínio, né? Quando Isaac já está crescidinho, ali provavelmente ele devia estar com 12, 13 anos, né? A Bíblia diz que Deus chega a Abraão. É que interessante que o texto se repete. Tá? Vaiomer Adonai Elohim, né? Le Abraão. Então disse o Senhor a Abraão, né? Abraão, pega o teu filho, né? Pega, né? Etabinecha, né? O seu filho, né? E o teu único filho, porque nessa época tinha Ismael, né? Foi aquela tentativa de Abraão e de Sara ali, né? Já que o negócio não está acontecendo, vamos fazer do nosso jeito, mas Abraão é bem Deus é bem específico. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e lecha. A única vez que essa palavra vai aparecer novamente, de que essa expressão idiomática vai aparecer em toda a Torá, né? E sai para ti mesmo, né? Para a terra. Na primeira vez, na primeira entrega de Abraão, para começar a caminhada da fé, Deus diz, vai para uma terra que eu vou te mostrar. No segundo, Lechá, né? Ele vai para um lugar que Deus está mostrando especificamente. Ele sabe exatamente onde tem que ir, né? Vai para Moriá, né? Na terra que eu te mostro, né? E sacrifica-o a mim. Se a gente pegar a vida de Abraão e tudo que ele representa para a nossa vida, para a história da fé que ele representa, para a história, né, do povo de Deus, que ele representa para nós, né? A Bíblia chama de o pai da fé, mas essa pequena expressão idiomática, lecha, né? Sai para ti mesmo, para um encontro com Deus, né? Sai para ti mesmo, para um encontro com, né, você próprio. E, consequentemente, sai para ti mesmo, porque desse encontro, né, muitos outros poderão se encontrar, muitos outros terão se encontrar. De uma certa forma, Lech Lechá é um resumo da vida, né, desse personagem impressionante na Bíblia que é Abraão, né? É um homem que erra, é um homem que tem falhas, um homem que tropeça, que tem seus fracassos, né? Que tem suas dúvidas, né? Que tem hora que acontecem coisas impressionantes na vida dele, tem hora que parece que não acontece nada, né? Você só tem aquela peregrinação comum de quem vai por desertos e desertos e vai caminhando, então, não muito diferente de nós, mas de vez em quando Deus entra sobrenaturalmente e fala, para, você precisa se encontrar. Tá? Isso é fantástico, fantástico. O hebraico tem essa coisa impressionante aqui dessa forma tão enxuta. Eu tenho aqui minha tanarzinha aqui, né? Dessa forma tão enxuta, mesmo com o passar dos séculos, né? Ainda trazer para a gente de forma clara, né,
o que foi vivido, o que foi sentido, o que foi vivenciado, né, em épocas tão remotas, né? Então, acho que uma das causas de Deus ter escolhido o hebraico para trazer a nós a revelação foi essa forma, dessa capacidade enxuta que o hebraico tem de transmitir às outras gerações, né, a revelação, né, a verdade do texto para nós. E é um povo que nasceu praticamente no deserto, né, meu pastor? Sim. Num lugar inóspito, num lugar que praticamente vamos dizer que não tinha uma cobertura aparente, porque deserto não é lugar nem de sombra, para refrescar, para encontrar uma sombrinha para refrescar. Então, é um lugar realmente que lançava justamente eles diante de uma realidade de buscar essa dependência. Então, acredito eu que o hebraico também tem essa questão de trazer esse povo para uma dependência. Eu estava pensando aqui na minha cabeça, eu não sei se essa analogia possa ser aplicada, mas sistema aberto e fechado. O hebraico seria, para a cultura do povo judeu, de alguma forma, um sistema fechado para retratar a cultura deles, e o grego seria o inverso, um sistema aberto, popularizado, para incluir mais e demais povos. Será que essa analogia teria algum respaldo? Um pouco sim, né, pastor Júlio. Né? A gente tem que pensar o seguinte, o hebraico, ele é fruto, enquanto língua falada, das línguas ali da região da Mesopotâmia. Tá? Caldeu, o aramaico, né? O aramaico antigo, o garítico, tá? Até de línguas um pouco mais antigas, assim, que a gente tem hoje uma noção delas, né, por causa das escritas cuneiformes ali daquela região, né, da Mesopotâmia, e que quando a gente lê o texto antigo, né, da humanidade, né, posicionamento ali do Jardim do Éden, né, os rios Tigre, Eufrates. Então, o hebraico vem dessas línguas. Mas o que a gente vê é que essa questão tribal, nômade, né, que traz uma dureza por si mesmo, né? Peregrinação, ou seja, você vai de oásis em oásis, tá? Mas a peregrinação ela se dá em lugares inóspitos, difíceis. Né? Então, invariavelmente, isso fez com que a língua fosse por si mesma e a fala hebraica fosse por si mesma muito enxuta. Né? E quando ela começou a se expressar na forma escrita, ela traz isso para a gente. Ou seja, se pensar que o hebraico antigo, o hebraico é uma língua que não tem vogais. É só consoante. Né? Então, a língua que não tem vogais, ela depende, né, da sua oralidade, passada de uma geração para outra. Tá? Então, como a coisa era passada para gerações futuras, trazia um senso de responsabilidade muito grande. Né? Então, uma língua, por exemplo, como o português, com um excesso de adjetivos, é muito difícil. Né? Você imaginou o português se não tivesse... Vai morrer e não vai usar essa regra. Exatamente, morre e você não passa. Né? Então, tanto é que, por exemplo, do hebraico, que a gente tem muitas coisas que se perdeu da língua pela ausência de oralidade delas, uma das coisas que a gente perdeu é a pronúncia exata do nome de Deus, por causa da oralidade. Né? O judeu levava tão à risca
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não é que quando Deus se manifesta ali a Moisés, e Moisés fala, mas eu vou lá e vou em nome de quem que eu vou? Eu sou o que sou, me enviará a voz. Eu sou é um nome na primeira pessoa. Quem é quem foi que falou contigo? Eu sou. Mas eu sou, como é que eu vou usar eu sou, para falar a respeito do eterno, do impronunciável, e ele mesmo havia dito, olha, não tome o meu nome em vão, Ou seja, esse negócio de ficar falando o nome de Deus em vão, de qualquer forma, isso tem um peso muito grande. Por medo, o judeu, quando ia falar eu sou, não falava eu sou, ele usava Adonai, Senhor, ia escrever o nome de Deus, mas até escrever era meio perigoso. Então, o nome sagrado, ou tetragrama, que nós chamamos, que é Yud Vav, Rei Vav, Yud Vav, Rei Vav. Ele ficou impronunciável, por causa da oralidade. Então, a oralidade era uma coisa extremamente importante, e fazia realmente com que a língua tivesse esse seu reduto fechado, e também na preservação. Até hoje nós não sabemos a pronúncia exata do nome sagrado. Então, alguns estudiosos dizem que a pronúncia mais aproximada seria Yahvé, Yuahu, com certeza a pior de todas é Jeová, tá? É a pior de todas. Fizeram uma mistureba ali de Kyrios, lá do grego, com o nome eterno, e aí Deus Jeová. Você sabe que isso é tão impressionante na cultura hebraica, de que até hoje os judeus não se referem ao nome de Deus, ou usam Adonai, ou usam o termo Hashem. Hashem significa nome, Hashem, o nome. Então, vou pegar lá o Shemar lá de Deuteronômio, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor é o teu Deus, ele é único, Adonai, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Ele fala Shema, Israel, Hashem, o nome. Veja, ele é tão grande, ele é tão impressionante, ele é tão maravilhoso, ele é tão acima do conhecimento humano, acima de toda a concepção de Deus, ou de deuses, que o seu nome é impronunciável, ele é, quem é ele? O nome. Os judeus se referem a Deus como o nome, como Hashem. Então, nesse sentido, o hebraico ele é uma língua que criou um sistema mais fechado, e que faz com que a revelação pudesse chegar até os nossos dias da forma mais honesta possível. Se você pensar. Eu vou falando, hein? Você pode me interromper, tá? Eu vou falando. À vontade. Eu só estava aqui, outra relação, nós viemos de Abraão, chegamos em Moisés. Moisés, uma peça-chave dentro desse sistema de registro, pois a autenticidade dos primeiros livros é dada a Moisés. E aí Moisés teve também um misto de cultura egípcia, foi criado ali, a ciência egípcia, e até também a questão da introdução de algum tipo de escrita. Então, Moisés, essa figura-chave, cultura egípcia, olha só essa miscigenação, cultura hebraica, de que forma que Moisés é, de certa forma, o pivô, o desencadeador disso tudo. Você vai ver que Abraão é uma cultura suméria,
Mesopotâmia. Em Moisés, nós já temos a influência da cultura egípcia, né? E Jacó e seus filhos já tinham subido para o Egito, né? Foram lá por causa do fenômeno de José ali, né? Vão habitar na terra de Gósen. Se você ler o relato bíblico, passaram-se, até Moisés, passaram-se mais ou menos 400 anos. 400 anos é muita história mesmo. Muita coisa. É muita coisa, né, vivida, né? E a língua hebraica, né, ela se solidificou nesses 400 anos entre os hebreus. Então, em Moisés, você tem a língua hebraica consolidada, com influência, né, do egípcio, é evidente, né? Eles estão ali no Egito, né? Cresceram entre ali os egípcios, então você tem influência de língua, você tem influência cultural, você tem influência... É impressionante a influência que o Egito vai exercer sobre o povo israelita, né? Por mais que a gente tente dissociar essa questão de cultura, mas ela não existe. A cultura... Deu uma travadinha, voltou. egípcios, depois persas, né? No caso babilônicos, né? E assírios, quando o povo é levado cativo para a Babilônia, né? Invariavelmente a cultura vai de alguma forma influenciar, mas a Torá, né, estabelecida lá em Moisés, né, com toda a história, né, dos patriarcas, ela vai ser esse fio condutor, né? Fantástico isso, né? Ela vai ser esse fio condutor que vai solidificar o povo, né, e a promessa. Então é fantástico isso, né? Você falou ali no iniciozinho ali do aramaico, né? Quando o povo vai para a Babilônia, é levado cativo para a Babilônia, e passam, né, uns 70 anos lá, naquela época eles começaram a perder a língua, né? Porque exatamente por causa dos escritos, né, que foram se tornando escassos, e a mistura ali, né, da língua babilônica, hebraico, né, Babilônia, mais ao sul, a Síria, mais ao norte. Você vê que as 10 tribos já tinham sido levadas cativas, né, para a Síria. Um fenômeno interessante ali na Bíblia, né? Os assírios eram mais agressivos no sentido de destruir, né? Os babilônicos um pouco menos. Então, os assírios levaram as 10 tribos, né, e levam estrangeiros para Samaria. Viu que a coisa não deu certo, né? Diz a Bíblia ali que apareciam os leões lá, começaram a matar o povo todo. Aí eles mandaram, olha, tem que vir alguém aqui para nos ensinar a como adorar o Deus da terra. Né? A Bíblia diz que então a Síria manda sacerdotes, né, que tinham sido levados cativos para ensinarem a cultura da terra, da adoração, para o povo que tinha sido mandado lá para a região de Samaria. E você vê que dali, né, se estabelece a história dos samaritanos, né, um misto de cultura, né, de sincretismo religioso. A meia tribo Benjamim e a tribo de Judá foram
povo que passaram a ser chamados judeus. Então depois são levados cativos para a Babilônia depois. E lá eles começam a perder a essência da língua. Você vê que há uma mistura, né, de hebraico com aramaico, que são línguas próximas, são línguas irmãs. Seria, para a gente pensar um pouquinho hoje, no nosso contexto hoje, seria mais ou menos como uma... a gente ouvia um irmão nosso aí falando em castelhano, em espanhol, né? A gente entende bem, mas vai falar, não fala nada, né? Hebraico e aramaico tem essa relação assim, né? Eu entendia, quem falava hebraico entendia, mas não conseguia falar muito, né, o aramaico. Quem falava aramaico entendia o hebraico, mas também não conseguia falar. E nesse tempo, né, com as primeiras levas, o retorno do povo para Jerusalém, reconstrução, né, da cidade, reconstrução do templo, né, já lá na Babilônia se desperta, então, nós não podemos perder a língua. Então, a partir dessa época acontece o fenômeno, né, da língua religiosa, que é o hebraico, continua sendo falado e ensinado em função da adoração, em função do culto, em função do serviço religioso, e o aramaico que passa a ser usado como língua falada cotidiana, na rua, no comércio, dos negócios. Isso é uma pergunta que frequentemente o pessoal fala, mas como é que é aramaico, como é que é hebraico, né? O hebraico era a língua falada, por exemplo, na época de Jesus. Tá? Então, Jesus com certeza falou aramaico. Tá? E também o hebraico, enquanto língua do culto, da sinagoga, tá? A língua do texto. Tá? O hebraico, em função desses despertamentos, enquanto língua textual, tá? Para o culto, ele continuou sendo falado e ensinado ao longo das eras, das épocas, na época de Jesus. Tem muita história aí na língua, né? Coisa impressionante, né? Como se fosse no nosso tempo muita história, né? E a língua informal uma usada como padrão na comunicação interna, dentro dos tabernáculos, do templo, da sinagoga, e nas ruas uma língua mais informal. Isso, mais informal. Exato. Até mesmo o aramaico pastor, essa condição. O aramaico era a língua falada, a língua, né, do povo no dia a dia, né, no retorno já para Jerusalém, já no que a gente vive aqui depois da nossa página em branco de Malaquias, né, entre um Antigo e o Novo Testamento. Você vai pensar ali, a gente tem 400 anos de história acontecendo. A história é extremamente dinâmica, e a língua é tão dinâmica, né, também em função da história. Nesses 400 anos, né, o aramaico se estabelece, né, enquanto língua falada, né, no dia a dia. O hebraico se estabelece enquanto língua do culto. Tá? Então, quem fala aramaico compreende o hebraico na língua do culto, mas não fala o hebraico no seu dia a dia. Tá? Mas outros fenômenos acontecem também ao longo desse tempo. Né? A gente vai ver a queda dos impérios persas, a gente vai ver a queda da Babilônia, a gente vai ver o surgimento assustador, assim, é uma palavra que os historiadores usam, né, efêmero, mas ao mesmo tempo impactante do Império Grego. Tá? E a gente vai ver a cultura helênica, né, ali principalmente sobre o domínio de Alexandre o Grande, né, em questão de menos de 2 décadas, né, o Império Grego domina
domina o mundo conhecido da época, né, e leva a sua língua, leva a sua cultura, a sua filosofia, a sua arte, né, a sua forma de pensar. Então, a gente vai pensar no povo de Deus nesse meio todo aí, né, Israel nesse meio todo, né, Israel sofreu a influência, né, persa, Israel sofre a influência grega, invariavelmente, porque depois que Alexandre morre, Alexandre morre cedo, né? 33 anos, né? Ele não tem descendente, né? Tem um descendente ali, mas o negócio não é um descendente muito confiável, vamos dizer assim, né? Os seus generais dividem um reino, tá? Mas na imposição da cultura helênica, da cultura grega. Então, o grego passa a ser a língua a língua mundial, tá? A língua falada. Você tem o grego clássico, o grego dos filósofos, o grego dos poetas, o grego da academia, tá? E você tem o grego, que é aquele grego falado, né, no dia a dia, o grego que vai costurando as culturas da época dominada pelos gregos. Aí a gente tem o fenômeno do grego koiné, né? Koiné é esse grego do dia a dia. E tudo isso está acontecendo nesse período aqui, da página em branco, aqui da nossa Bíblia aqui. Entre a última profecia lá de Malaquias, né, e entre o primeiro relato lá de Mateus, a gente vai ver o Império Grego se levantando, a cultura do mundo sendo influenciada pelo grego, vamos ver o Império Grego caindo, né, e o Império Romano, né, vencendo os gregos, e ali mesmo os gregos já tendo se dividido ali nos seus 4 grandes impérios ali, de Ptolomeu, né, que fica no Egito, Seleucidas, né, o Antíoco Epifânio, aquela turma toda ali. Mas na época de Jesus, quando Jesus nasce, nosso Novo Testamento nos é escrito, já nos mostra o Império romano dominando, né, que Jesus nasce, né, a história do mundo é mudada dentro do governo romano. Então, a gente tem ali o aramaico, o hebraico, língua falada, o grego, né, língua falada, e agora a gente tem o latim, né, como língua, isso, a língua formal, né, exato. Passou tão rápido, acho que deve ter 1 minuto. Vai acabar. A gente volta, para a gente não ficar aqui solto. A live vai acabar, a gente volta, e aí o senhor faz a finalização, a conclusão. Estou entrando agora na parte helênica, na parte grega, na parte filosófica. Filosofia não se pretende ter resposta para tudo, mas ela pode servir como ponte. E essa ponte a gente vai falar um pouco aqui na nossa volta, para não ficar solto. É lógico, se o pastor tiver esse tempo, né? Tem sim. Vai lá. Então deve estar mais ou menos 1 minuto. O irmão vai falando. Se ela cair, eu vou salvar ela e a gente volta novamente, a gente se reconecta aqui e vamos continuar. Quando é bom, passa rápido que a gente nem sente. Se eu não olho aqui, ela ia cair. É verdade. Tá? Mas a influência grega sobre os judeus, ela é conflitante, né? O judeu, ele abominava a cultura grega, né? O judeu, na época de Jesus, ele foi ensinado a abominar a cultura grega. Por quê? Né? Por causa das subjugações anteriores que tinham acontecido.
uma moça bonita aqui. Melhor terminar e entrar novamente. Né? Ela está dando uma sugestão que você não quer já. Já está terminando já. Vou fechar e a gente volta. Os irmãos nos acompanhem. Em nome de Jesus. Tá certo. Então, até logo.